TV Câmara, Campinas. 7h10, damos início à 9ª reunião ordinária da Comissão de Cultura, a ser realizada nesta data, neste plenarinho. Contamos aqui com a presença do vereador Jorge da Farmácia, e este vereador que preside, e também com a presença do vereador, do secretário Ney Carrasco, que a pedido do Conselho, solicitou esses 2 itens da pauta de hoje. Quero mencionar aqui também presente o Caian Ciasca, representando o Conselho de Cultura da cidade. E dizer que até em off aqui estávamos dialogando com o secretário, não faz parte da pauta de hoje, que aliás nós não temos, vereador Jorge, nenhum item na pauta de hoje. Então deu para abrir para o secretário que possa falar desses 2 itens da pauta. Mas ele estava aqui em off já falando para nós, eu perguntei a ele daquele shopping de rua, da cobertura da 13 de maio, né? É o item que não era um projeto do vereador Jonas Donizete, do prefeito Jonas Donizete, mas que ainda está na memória, de repente, restaurar um dia o shopping de rua, a cobertura. Ele mencionou bem como é Curitiba, que era bem sucedido, a gente lembra também de Gramado, né, que é muito bem sucedido. Quem sabe, secretário, um dia no próximo governo, possamos, né, restaurar esse projeto e viabilizar. Ele também estava dizendo aqui para nós, claro que tudo em off, ele não tem data ainda, o que está se caminhando muito bem é a mudança do camelódromo lá para aquele prédio da Estação Cultura, que também é uma demanda muito antiga da cidade, do ex-vereador Carlinhos Camelô, né? É uma meta dele, e o secretário também parece que já tem a coisa, caminhou muito bem, e segundo ele até nos informou, não está mais na pauta dele, porque está sendo coordenado por obra, secretário de Emprego e Renda, outros secretários, então ele não sabe precisar a data, mas já nos informa para essa comissão que a coisa evoluiu e caminhou muito bem. Então, secretário, muito bem-vindo. Então, foi solicitado para essa pauta 2 itens, né? O item 1, para falar do Conselho Municipal de Cultura e o Plano de Cultura. E o item 2 da pauta, a revisão das leis do FIC, número 12355, ou seja, falar do Fundo de Investimentos Culturais do município da cidade. E também da campanha de popularização do teatro, número 15516. Então, eu passo a palavra para o secretário Ney Carrasco, dando as boas-vindas a ele. Obrigado. Acho que tá. Ah, tá. É que não acendeu a luzinha. A luzinha está meio... Tá bom. Obrigado. Então, eu queria agradecer aqui, né, a oportunidade de estar com a Comissão de Cultura da Câmara mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. Cumprimentar a comissão aqui na figura do seu presidente, né, vereador Jorge, tá? O Caiano, que veio representando o Conselho, né? Vem mais alguém, Caiano, do Conselho, ou você não está sabendo? Tá. Eu estava falando aqui para os vereadores, né, para a comissão, que é ótima a participação, mas que, pela natureza do assunto, a gente poderia resolver até com um representante, não é uma coisa tão grave, porque, na verdade, nós pedimos nessa pauta para pedir o auxílio da Comissão de Cultura, né, na tramitação de alguns documentos, né, que nós temos, alguns já em tramitação e outros que virão, e eu queria pedir uma atenção especial de vocês pela importância. O ano que vem é nosso último ano de governo do Executivo. Sim. E é o último ano de mandato também dessa Câmara, né, Municipal, e nós gostaríamos de deixar esse legado mesmo para a cidade, né, porque são... Cumprimentar o Paulinho Lima, chegando ali. Boa tarde, Paulinho. Obrigado. São demandas da cidade, do meio cultural, da classe cultural, e algumas que estão há muito tempo em discussão já, e que amadureceram, né, e que têm plenas condições de, ano que vem, caminharem. Então, as 2 primeiras são 2 projetos de lei, né, que um deles já está aqui na Câmara, e o outro
está chegando em breve. Ele está no nosso jurídico, apenas para avaliação final. E em breve, muito bem. Obrigado, vereador. Em breve eles devem... Esse é do fundo... Ah, não, esses são os outros, não perdão, são esses. do conselho, Esses são os próximos, próximo item da pauta, né? Os que estão realmente já aí são o do Conselho Municipal de Cultura, né? Isso, essa aqui, e o do Plano Municipal de Cultura, que ainda não chegou, né? Mas... De investimento, né? Não, esse eu já tenho aqui. Mesmo, O né? outro realmente não vai estar aí, porque é o que eu falei que está no nosso jurídico. Uhum. Bom, dá um histórico um pouco para vocês, né? Nós tivemos, na Conferência Municipal de Cultura de 2014, né, houve uma proposta de reformulação do Conselho Municipal de Cultura. Né? O Conselho existe, né, mas ele tem uma configuração, né, que nas conferências municipais de cultura houve sempre uma reivindicação da classe cultural para que nós reformulássemos o Conselho, inclusive como parte do seu amadurecimento, do seu desenvolvimento, né? Ele foi criado com um determinado modelo, esse modelo existe até hoje, prestou grandes serviços, né, à classe cultural de Campinas, mas ele pode ser aperfeiçoado em termos de representatividade. A nossa cidade cresceu muito, ele é um conselho pequeno. Então, nas conferências de cultura, então em 2014 e posteriormente, o ano passado, 2018, né, foi feito um modelo de conselho, um novo conselho, que ele cresce um pouco, né? Demorou bastante, porque houve bastante negociação com o executivo, inclusive, né, questionamentos do próprio executivo, né, e acabou chegando na conferência do ano passado a um modelo que nós resolvemos tocar adiante, né? Fez toda a tramitação interna, passou pelo jurídico, pelas revisões internas e, nesse momento, já se encontra aqui na Câmara. Então, eu vou falar também com o presidente, né, o vereador Marcos Bernardelli, para que ele também nos ajude. Agora vai ter o recesso, mas que no ano que vem ele entre logo em pauta, porque daí nos dá tempo, inclusive, de organizar esse conselho, né, durante o ano, para que ele, quando terminar o mandato do prefeito Jonas Donizete, que nós possamos já ter o conselho em pleno funcionamento, né? O Plano Municipal de Cultura, vou fazer só um parênteses aqui, né, antes de falar do plano. Eu cumprimentei o Paulinho Lima. Só fazer um pouco, assim, dar algumas referências, né? Em 2013, quando nós chegamos, o prefeito Jonas Donizete assinou, junto com a então ministra Marta Suplicy, da Cultura, ele assinou a adesão de Campinas ao Sistema Nacional de Cultura, né? O Sistema Nacional de Cultura é muito importante, né? Aliás, hoje uma das grandes bandeiras do meio cultural é a preservação e a implantação em plenitude do sistema, que até hoje não foi totalmente implantado. Mas ele está para a cultura como o SUS está para a saúde. É um sistema unificado, nacional, né, que atende nos 3 níveis de governo, federal, estadual, municipal, né, e ele implica na adesão do município. E quando o município faz a adesão, ele tem que cumprir uma série de requisitos, né? Então, alguns deles são esses que estão em debate hoje. Ele tem que ter um conselho de cultura, ele tem que ter um fundo de cultura, um fundo municipal, ele tem que ter um plano municipal de cultura, ele tem que fazer as conferências de cultura. Hoje nós atendemos todos os quesitos, exceto o Plano Municipal de Cultura. Tá? Então o conselho, ele existe, mas nós estamos pedindo uma reformulação. Já o Plano Municipal de Cultura, que saiu dessa conferência, ele é um plano para 10 anos, né? E ele está muito bem elaborado, né? Então nós estamos esperando só o jurídico dizer, ok, está tudo bem, feitas essas ressalvas, está tudo certo, para enviar à Câmara também. Então, nós gostaríamos, inclusive, que tramitassem conjuntamente, né, o Conselho e o Plano, já no início do ano que vem, para que nós também possamos deixar, né,
as diretrizes do plano bem encaminhadas no fim desse mandato, né? Então, isso é o que já está em tramitação. Os outros 2 itens são itens que virão ano que vem. Então, o FIC, que é o Fundo de Investimento Cultural de Campinas, né? Que é nossa única lei de fomento municipal em vigor, né? E que já assim produziu resultados muito bons nos anos que ela foi aplicada, né? Todos os anos que eu estou aí, o FIC sempre é um sucesso, né? Há uma adesão do meio artístico cultural da cidade grande, ele tem uma divisão muito bem feita de áreas e tudo mais, e esse ano o Conselho Municipal de Cultura dedicou grande parte das suas atividades à reformulação integral do edital do FIC, né? Então, assim, aperfeiçoando mesmo, trazendo, né, incorporando categorias que não existiam no passado, que surgiram ao longo desse tempo, né? A gente tem hoje, só para dar um exemplo, né, a tecnologia, por exemplo, cresce de uma maneira tal que antes não era prevista. Então, hoje você tem categorias tecnológicas de arte que antes não eram previstas. Então, o Conselho trabalhou muito nisso, com muito afinco, tá? E elaborou um novo edital para o FIC. Só que, além do edital, inclusive para que o edital possa ser aplicado da maneira que... Nós precisamos de algumas pequenas alterações na lei, né? Elas serão apresentadas, não são alterações complicadas. O próprio Conselho está fazendo as sugestões de alteração. E, em paralelo, né, aí a outra alteração é da campanha de popularização do teatro, que vocês devem se lembrar. Há 2 anos, né, nós estamos na 3ª campanha de popularização depois da alteração da lei, né? Então, há 3 anos, né, nós fizemos uma alteração da lei e isso também foi muito benéfico para a campanha. Ela cresceu muito nesse período. Ela atrai, quando a gente abre o edital, as inscrições são muitas e esse ano particularmente ela cresceu muito, né? Teve uma adesão muito grande de todos os produtores em todos os segmentos das artes cênicas, né? Então, assim, ela deu muito resultado. Mas, justamente pelo fato dela ter sido revisada há 3 anos e ter sido feita a aplicação num novo modelo, né, o Conselho de Cultura sugere, junto com a Câmara Temática das Artes Cênicas do Fórum de Cultura de Campinas, né, eles propõem algumas outras alterações visando aperfeiçoar mais ainda depois desses 3 anos de aplicação. Então foi combinado com a Câmara Temática das Artes Cênicas que no início de 2020 eles vão se reunir, né, vão apresentar uma série de propostas para alteração da lei e elas virão, então, ano que vem. Então, essas duas... Como vai, Peta? Tudo bem? Cumprimentar o vereador Gustavo Peta, que está chegando aqui. Tudo bem? Bem-vindo, Gustavo. Pode sentar aqui? Pode ficar à vontade. Você só perdeu quase toda a exposição, mas acho que você sabe do que se trata. Então, Conselho Municipal de Cultura e Plano Municipal de Cultura, né? Só recordando aqui para você ficar a par de onde eu estava. Assim, eu expliquei um pouco do histórico aí das conferências de cultura, as propostas do Conselho e do Plano, e que o Conselho já se encontra aqui nessa casa para votação, e que o plano deve estar chegando em breve, porque ele está no nosso jurídico para aquela amarração final, e deve chegar no... Então eu estou pedindo aqui, o grande motivo dessa pauta com a Comissão de Cultura é pedir que a comissão nos ajude nessa tramitação, né, no próximo ano, e que, se possível, que eles tramitem em paralelo, porque o Conselho já está há um tempo aqui, mas não foi a votação, e logo chegará o plano. Então, dá para conduzir os dois, se não simultaneamente, mas muito próximos, porque são assuntos afins, né? São projetos de lei afins, né? Então, isso é uma parte da pauta, e eu estava falando da outra, que são aquelas alterações que ainda não chegaram, mas que chegarão ano que vem, e que a gente vai pedir também o apoio de vocês, né, para tramitação, para defesa aqui na casa. O que são a alteração do FIC, que o Conselho Municipal de Cultura trabalhou esse ano numa alteração do edital muito grande, né, e muito minuciosa, essa alteração do edital implica em pequenas alterações na lei também do FIC. Então a gente tem que
essas não foram produzidas ainda, mas serão e serão trazidas ano que vem aqui. E a lei da campanha de popularização do teatro também, que foi feita uma alteração há 3 anos, né? Essas alterações foram postas em vigor, né? E agora, baseado na experiência desses 3 anos, a Câmara Temática das Artes Cênicas do Fórum de Cultura pediu para apresentar também sugestões de modificação, né? Na lei, para aperfeiçoá-la mais ainda, né? O resultado desses 3 anos foi muito bom, a campanha cresceu bastante, a demanda é muito alta, todos os editais que a gente abriu sempre tiveram muitos inscritos, e esse ano em particular cresceu muito, né? Então, assim, ela vem muito bem. Em termos de público, ela superou o público das campanhas antigas, né? Enfim, ela deu muito resultado. Mas a Câmara de Artes Cênicas, a Câmara Temática do Fórum, pediu então para, no início desse próximo ano, eles vão se reunir e eles vão apresentar algumas modificações que nós vamos transformar também num projeto de lei para apresentar para essas pequenas alterações. Então, são 2 projetos de lei que já estão tramitando e 2 que virão o ano que vem para discussão e votação aqui na Câmara. Tá? Muito bem. O senhor vai dar continuidade? Para expor mesmo. Ah, tá. Então já estava concluído, né? Isso aí. Então, mais uma vez, o secretário já deu boas-vindas, mas quero comentar, vereador Gustavo Pieta aqui também presente, vereador sempre atuante nessa área, né, da cultura, e Paulo Lima, como já mencionou, assessor de gabinete do vereador Vinícius Grati. Então, eu vou abrir aqui para a pergunta dos vereadores, mas antes, secretário, eu gostaria de encaminhar uma pergunta minha. Quando o senhor fala do financiamento da cultura, do FIC, isso daí é semelhante a uma lei Rouanet? Ela amplia o orçamento da cultura ou não? Ou já estaria dentro do orçamento da cultura? Não, ela é prevista em orçamento. Está funcionando? Como eu estou sem monitoração no microfone. Tá normal. Então, ela é prevista em orçamento, sim, né? É um financiamento direto, né? Uhum. No Brasil, a gente tem 2 modelos, né, de financiamento. É o financiamento direto, né, e a renúncia fiscal. Uhum. Né? Aliás, há uma lei do Vinícius Grati aqui, tramitando, que é uma lei de renúncia fiscal. Ou seja, é como o Rouanet. Rouanet é renúncia fiscal e o PROAC ICMS também é renúncia fiscal. Então, a renúncia fiscal, você vai lá, apresenta o projeto, e, em sendo aprovado, você ganha a autorização para captar o dinheiro junto às empresas. Né? E o financiamento direto, não. Quando você apresenta o projeto, uma vez aprovado, você tem aqueles recursos autorizados diretamente para o financiamento. Então, o nosso FIC é financiamento direto, o PROAC edital também é financiamento direto. Tá? Então, o Estado ele tem os 2 modelos, ele tem o financiamento direto e a renúncia. E na cidade de Campinas nós temos apenas o financiamento direto e um projeto de lei de renúncia em tramitação. Ok, só uma última pergunta da minha parte. Quando o senhor fala da reformulação do Plano Municipal de Cultura, é um plano para 10 anos. Isso. Esse plano, ele tem, imagino que deve ter tido, né, anuência do Conselho, e dentro desses 10 anos, existe possibilidade de revisão bianual, anual? Como é isso? Assim, existe. Bom, nada é eterno, né? O próprio plano diretor da cidade, que é um plano também de 10 anos, Sim. né, ele ao longo do tempo ele vai sendo, né, ajustado. Mas o Plano Municipal de Cultura, ele estabelece as grandes diretrizes, né? Tá. Olha, Campinas hoje tem tantos equipamentos culturais, nós esperamos em 10 anos chegar a tantos. Então, a nossa meta é a cada ano mais tantas ações em determinada área. Então, ele organiza, é como um plano diretor mesmo. O Plano Municipal de Cultura é como um plano diretor para a área de cultura ao longo dos 10 anos. Claro que, a partir do momento que ele vai sendo aplicado, né, pode-se chegar à conclusão que, olha, nós previmos mais 10 equipamentos, mas nós não vamos ter recursos para isso. Ou, nós previmos mais 10, nós vamos ter recursos, mas nós percebemos que não é a melhor coisa nesse momento criar mais tantos equipamentos, já está bem suprido. Então vamos usar esse recurso para outra coisa. Então pode ser feito revisões, né? Agora, ele tem a anuência do Conselho, sim, mas ele é tirado de algo maior, né? Ele é tirado da Conferência Municipal, que é aberta a toda a sociedade, participa quem quiser, né, da conferência, e muita gente, traz muita gente do Fórum, né, de Cultura, porque
o nosso modelo aqui, ele funciona hoje mais ou menos assim. Você tem o Fórum de Cultura, que é um órgão da sociedade civil, que é totalmente aberto. Todo mundo pode participar, né? É só ir lá na reunião, né? Ele tem uma mesa diretora, mas ele está aberto a todos os cidadãos que se interessam pela cultura. O Fórum de Cultura é o responsável por eleger os membros da sociedade civil do Conselho, hoje. Tá? No novo modelo muda, porque no novo modelo, por ele ter um caráter muito mais setorial, né? Tem representação por territórios, tem representação por setores da cultura, então aí implica em outros mecanismos, né, para você ter a indicação dos membros da sociedade civil, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia o fórum é o responsável pela indicação dos membros da sociedade civil. Então ele é totalmente aberto, mas ele é responsável pela indicação de um grupo que tem mandato, que é o conselho, né? Então a conferência, ela também é aberta, né? O conselho obviamente participa, não só participa como ajuda a organizar, a conduzir, né, os trabalhos. E o fórum nesse momento também vem muito forte para a conferência para colocar suas posições. Então, é resultado de um debate mesmo com a sociedade civil, de negociações, né, de posições, né, e que depois é transformado nesse projeto de lei, que é o que vocês vão receber. Claro. A gente faz revisões internas também, porque às vezes o que acontece, né, em todo o processo com a sociedade civil é que às vezes se vota uma determinada coisa e quando você vai passar para um projeto de lei, você vê que é inconstitucional, é ilegal. Isso o jurídico cuida para a gente. Fala, não, isso aqui, a proposta da conferência não é aceitável porque ela fere tal lei. Aí você limpa isso, né, e procura apresentar o projeto mais próximo daquilo que foi votado na conferência, né? Tá bom. A ideia, secretário, porque quando nós criamos aqui o Plano Municipal de Educação, que também era para 10 anos, ele já constava no plano que bienalmente haveria uma... Claro que eu entendo que democraticamente podia haver qualquer momento, né? Só para saber se estava travado nesses 10 anos ou se havia essa variante de poder, né, Olha, revisar. uma boa pergunta, vereador, é a seguinte. Eu não lembro de memória, inclusive faz algum tempo que eu li pela última vez, eu não lembro se há algum artigo específico que indique uma revisão de tantos em tantos anos. Tá. Mas eu sei que não há o impedimento da revisão. E Isso eu qualquer tenho certeza. momento revisar, entendo. Vou até voltar lá conferir. Se não tiver, Amanhã de cedo repente, eu vou dar uma olhada se tem de repente esse pode ser artigo até produto específico. né, de uma emenda, Gustavo, né, desta comissão, mas para dar um caráter mais democrático ainda, né? Sim. Mas tá bom, eu estou Não, mesmo contemplado. porque hoje com em a- dia, e a gente não pode perder isso de vista, né? Na década de 80, você falar em um processo de 10 anos tinha um significado. Sim, Em 2019, 2020, você falar de um processo de 10 anos tem outro. muito longo. Porque a transformação do mundo e da sociedade, ela está indo assim, com uma imprevisibilidade muito maior do que era na década de 80. Sim. Né? A gente conseguia prever muito mais o que seria a transformação em 10 anos da sociedade. Claro que ninguém tem bola de cristal, mas você consegue projetar, pelo que você está vivendo hoje, o que provavelmente vai acontecer em 10 anos. E nós estamos num momento da história que a gente está com muita dificuldade de projetar, né, o que pode acontecer em 10 anos. Então assim, tem coisas hoje que nós vivemos que há 10 anos eram inimagináveis. Então, assim, a transformação do mundo está numa velocidade que se você não abre na lei a possibilidade de revisar alguma coisa, a chance de você fracassar é muito grande, né? Porque surgem coisas que você não tem hoje e você tem que incorporar essas coisas, né? Perfeito, secretário. Acho que só o senhor dizer que se não está, já deveria estar aberto para revisão, está maravilhoso. Bom, eu concluo minhas perguntas, eu passo para o vereador Jorge da Farmácia e logo em seguida o vereador Gustavo Peta, mencionando também a presença do vereador Vinícius Gratti. Já tinha mencionado, Vinícius, a presença da tua assessoria, seu Paulo Lima, né? Agora ele veio em loco ao vivo. Ele disse que gosta de ver o Ney, né? Ver o secretário. Então ele veio ao vivo, viu, secretário? Eu já mencionei sua lei aí. Tá? Já deu ibope mesmo ele Paulo já ausente. anotou lá a menção. Mesmo ausente, o senhor já deu ibope para ele, né, secretário? Muito obrigado, vereador Jorge. Senhor presidente, vereador Antônio Flores, cumprimentar o Gustavo, o Vinícius, o Paulo Lima, enfim, todos aqui presentes,
magnífico amigo aí que eu conheci, tenho um prazer e o privilégio de ser o nosso secretário de Cultura, que é o Ney. Eu confesso a você, Ney, todas as vezes que eu posso lá, eu chego no seu gabinete, vocês pronto, não somente você, mas toda aquelas meninas lá me atende muito bem, com muito carinho. Então, obrigado por estar junto conosco aqui. E ouvindo atentamente aí o presidente, eu acredito que o projeto, quando vem para a Câmara, é justamente isso daí, para a gente debater, ver se cabe algumas emendas. E nessas conversas que nós tivemos aqui de início, já até surgiu essa possibilidade. Então, caso não tenha, o vereador pode apresentar como a gente apresenta, né? Não, e nós contamos com a colaboração dos vereadores todos, né? Porque, Isso. como eu falei, é um processo que é colaborativo. Isso. Há uma conferência, há uma decisão, são votados, mas assim, ninguém tem a solução do mundo na mão. É verdade. Então, passa pelo executivo, tem alguma revisão, passa por aqui, tem Tem outra, uma e vai se revisão. acrescentando coisas, né, que tornem essa lei o mais aperfeiçoada possível para votação. É por isso que é muito importante a participação realmente do Conselho, onde que nasce várias propostas para que chegue até nós, para que nós possamos aí endossar e debater esse projeto. Mas, Ney, a minha fala é realmente parabenizar você e desejar um 2020 muita felicidade, que nós possamos cada vez mais trazer cultura pela nossa cidade. E, como foi dito aqui, Flores, você pode contar comigo aí, se tiver que a gente pedir uma urgência desses projetos que estão vindo para cá, pode contar que eu vou assinar junto com você. Obrigado, vereador Obrigado. Jorge. Muito obrigado, Jorge. Então, realmente, reafirmar isso que o vereador Jorge acabou de dizer. Secretário, não é porque estamos na tua presença, não, mas parece que nunca houve um período assim de tanta harmonia junto ao conselho, junto às feiras, né? Como na secretariado de Vossa Excelência e do prefeito Jonas Donizete. Por mais que algumas demandas, né, pareceram estar conflitantes, né, alguns anos atrás, Vossa Excelência conseguiu harmonizar bem algum problema que tinha na feirinha, né, do centro de convivência, agora na composição, na formatação do Conselho de Cultura, né? Então, parabenizar Vossa Senhoria por essa harmonização, viu? Parabéns mesmo. Prova da democracia de Vossa Senhoria. Quero passar a palavra ao vereador Gustavo Pirreta, para que possa fazer uso da palavra. Bom, primeiro, boa tarde, secretário Ney Carrasco, boa tarde, presidente Antônio Flores, vereador Jorge da Farmácia, vereador Vinícius Gratti, que teve que se ausentar, mas estava aqui conosco. Primeiro quero parabenizar a iniciativa do secretário de vir até a casa e pautar, né, junto a essa comissão, a discussão desses projetos de lei. Acho que são projetos que possuem uma grande expectativa, né, da comunidade cultural, do meio cultural, já não é de agora, acho que já há um esforço, vamos dizer assim, de artistas, de produtores, de pessoas que vivem no mundo da cultura e que atuam na política cultural da cidade, em relação a mudanças, né, no Conselho Municipal de Cultura, na criação, na verdade, agora que chama, né, Conselho Municipal das Políticas Culturais, ele vem né? com outro nome agora, Isso. é Conselho Municipal de Políticas Culturais. Políticas culturais, então, trata de uma forma um pouco mais abrangente e define melhor as suas atribuições. Então, que já está tramitando na casa. O plano de cultura, que tem uma expectativa grande que chegue, né, o quanto antes na casa, e acho que já está sendo. Ainda não foi protocolado, é isso? Nós estamos dependendo do jurídico só. Do jurídico, está na fase O final. jurídico está meio sobrecarregado, ele está demorando um pouco para devolver para a Sim. gente, mas nós estamos cobrando muito também. Sim. E também as mudanças no FIC e na campanha de popularização do teatro. Então, acho que, presidente Antônio Flores, eu acho que não existe, em relação a esses projetos aqui, eu acho que o que pode existir no momento do debate público, contribuições, melhorias, mas eu acho que existe, pelo menos do meu ponto de vista, uma concordância muito grande na importância dessas mudanças, né? Então, acho que isso é uma expectativa grande do movimento cultural, então vamos trabalhar junto, né, para que os projetos possam ser aprovados. Eu acho que talvez nós já estamos, né, hoje a nossa última sessão da casa, não é que a gente não continue
trabalhando, há um recesso pequeno e depois em janeiro a Câmara já volta a funcionar, mas enquanto sessão ordinária e trabalho de comissão, a gente só volta oficialmente em fevereiro. Então, acho que a expectativa é que a partir de fevereiro a gente possa realizar algumas audiências públicas e fazer a coisa correr para que a gente aprove isso já nos primeiros meses. Eu acho que a gente deveria trabalhar nesse sentido. Né? Foi mais ou menos o que eu falei, viu, Isso. Peter? Que eu estava falando um pouco antes de você chegar, Claro. que o mandato do prefeito Jonas termina ano que vem, né? Assim como termina os mandatos Nessa casa. dessa legislatura, né? Então, seria muito bacana se nós pudéssemos, como tanto a Câmara acompanhou esse processo todo, quanto o Executivo, que nós pudéssemos tentar, o mais cedo possível, fazer as votações para que a gente pudesse ainda ter o tempo de implantar isso. Claro. E deixar para a próxima gestão Como um legado, como né? um legado, como uma coisa já implantada, pelo menos, né? Claro que ela vai ter que se desenvolver ao longo do tempo, mas quem vier já recebe isso, né, como uma coisa Implementado. terminada e para ele começar a trabalhar. Sim. Né? Eu acho que nós temos que fazer isso, até porque depois do segundo semestre, não que a casa continua funcionando, mas aí já é uma dinâmica um pouco mais conturbada, né? Porque aí tem o processo eleitoral e o pós-processo eleitoral também não é um momento muito adequado e até para acho que talvez esse é o principal argumento para ser implementado, a gente teria que fazer logo no começo. Então acho que fica aqui como uma E para que não sofra também, né, aquela volatilidade do período eleitoral, né? sim. Que os candidatos eles estão sempre assim observando se aquilo vai ser bom ou não na sua campanha. Então, se a gente tirar Claro. esses projetos de lei desse processo eleitoral, vai ser bom para todos. Então acho que a gente tem que fazer isso, presidente Flores, logo em fevereiro. Fevereiro, março. O conselho já está aqui tramitando. Então, aí se chega do plano, já coloca tudo, chama a audiência pública, às vezes até em conjunto, para ver se tem alguma outra necessidade de mudança, né? Houve novamente o fórum, os outros conselheiros, verifica se tem alguma outra necessidade e bota para votar. Isso. E para a secretaria depois poder executar ainda em 2020. Então acho que é isso e vamos tocar sim, porque a cidade precisa desses instrumentos, que são instrumentos que tornam a política de cultura na cidade uma política mais de Estado, a partir do momento que você tem um plano, né, você de alguma forma cria um instrumento para que os próximos governos cumpram determinadas metas e atribuições e expectativas, e você amplia os mecanismos de participação da sociedade a partir do momento em que você democratiza mais a composição do Conselho Municipal. Então era isso. Eu queria saber se o Caio quer se manifestar pelo Conselho, falar alguma coisa. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde a todos os presentes. Acho que primeiro agradecer em nome do Conselho, assim, a gente poder estar presente. Eu acho que para a gente é muito importante a gente estar com um coletivo, num segundo mandato do Conselho, né, enquanto sociedade civil. A gente teve uma mudança grande no Conselho de Cultura há 3 anos atrás, então a gente está 17, 18 e agora 19 e 20, fazendo uma segunda movimentação que a gente conseguiu acessar o Conselho, e a gente tem trabalhado muito esse tempo durante esses 3 anos, né, muito num diálogo direto com o Ney. Assim, a gente tem conseguido fazer alguns avanços nesse processo, assim, de um diálogo bem direto com a Secretaria como um todo. Então, acho que agradeço receberem a gente, e acho que o principal, acho que o Ney apresentou todos os pontos que a gente vem trabalhando nesse tempo todo, e acho que desde então, né, desde 2014, daquela conferência, a gente já estava atuante, já éramos pessoas atuantes, e agora na posição de conselho também.
eu acho que a gente está muito aberto a fazer essa construção conjunta, assim. Acho que isso é essencial e queria também colocar a gente presente, assim, que o conselho, a gente gosta de estar nessa atuação, a gente trabalha bem, a gente está todos esses processos, acho que o FIC também é resultado, esse ano, a mudança de lei é resultado de um estudo muito grande que a gente fez no FIC nesse último ano, desde do ano passado, na verdade, que a gente vem fazendo um estudo, a gente tem uma quantidade de dados levantados sobre o FIC, todos esses anos que o FIC que ele ocorreu, né, desde 2005, que é a lei do FIC de 2005. Então, desde 2005, a gente tem uma junção de dados muito grande, uma análise que a gente fez desses dados, em que áreas que eles foram, quantos no total, qual é o valor de ano para ano. Então, a gente tem feito todos esses processos muito embasado em dados, em levantamentos, em debates abertos. Então, o fórum vem trabalhando muito dessa forma, assim, sempre abrir os debates, sempre fazer, vamos ter que decidir isso aqui, então a gente volta para o fórum, abre o debate, faz um levantamento conjunto, coletivo. Então, acho que a gente, quando digo em meu nome, mas sei que também falo em nome do Conselho de Cultura e sei que também falo em nome de um coletivo da classe artística de Campinas que está muito presente, que está dialogando. A última reunião do fórum teve quase 50 pessoas na segunda-feira agora. E a gente tem, e acho que isso também só abre mais braços, né? A gente tem essas reuniões que também tem outros coletivos envolvidos, então não são todas as pessoas que estão nas reuniões, mas a gente consegue hoje atuar em Campinas como um todo. Se a gente for pegar pessoas, os coletivos em que as pessoas estão inseridas, os coletivos, os públicos que as pessoas acessam, hoje a gente tem sim uma atuação em Campinas como um todo. Então a gente tem conseguido fazer rapidamente esses diálogos diretos, assim, de chegar com a secretaria, fazer esses diálogos com a secretaria e voltar da periferia ao centro, a gente está dialogando com todo mundo. Então, acho que a gente se coloca aberto, acho que o principal dessa reunião, da gente estar aqui também, foi para a gente poder se apresentar e propor esse trabalho conjunto mesmo, assim, que a gente consiga construir coletivamente também esse caminho, que a gente está sempre aberto ao debate. Acho que, discordando ou não, a gente está sempre caminho em vários debates, a gente já teve vários embates nas reuniões diversas, e é normal desse processo. E é isso, assim, acho que mas a gente nunca se distratou, nunca deixou de dialogar em nenhum momento. Então, acho que esse é um ganho, inclusive, do Conselho desses últimos anos, que a gente consegue fazer o diálogo com a sociedade civil, a gente vem da sociedade civil e faz esse diálogo abertamente com a secretaria como um todo, também conhece todo mundo lá dentro, e consegue fazer esse diálogo direto, concordando ou discordando, a gente sempre tá mantendo um diálogo muito aberto, assim. Então agradeço muito o espaço para a palavra também, mas principalmente estamos aqui para fazer essa construção. Esses projetos são de extrema importância, acho que foi o que o Gustavo trouxe, assim, né? A gente, enquanto movimento, a gente vem trazendo esses projetos como frente. Então, tanto o Conselho, quanto o Plano, quanto a própria revisão do FIC fazem parte dessa ideia do sistema de cultura, né? Que a gente vem debatendo aí nacionalmente, debates do sistema de cultura, o quanto ele, para além do como ele está sendo movimentado nesse momento, que aí a gente também passa por uma série de debates nacionais sobre a continuidade ou não do Ministério de Cultura, que já não existe mais enquanto ministério. Então, acho que a gente está com um debate nacional, mas, para além disso, a gente entende que o Sistema Nacional de Cultura é uma ideia interessante e que tem um projeto de lei consistente. Então, a gente vem debatendo esses três pontos como prioritários nesse tempo, assim. Então, acho que para 2020, sabendo que o segundo semestre tem uma outra movimentação, a gente entende que esses 4 pontos são pontos prioritários, incluindo aí a campanha como, inclusive, uma abertura da campanha, uma abertura maior. Acho que a gente vem debatendo isso desde quando houve a mudança da campanha. A gente já vem questionando para que ela, então, avance, para além de ser uma campanha de produção de teatro, que avance como uma campanha de todas as artes, de outras linguagens também, dialogue, e que aí traga também isso que a gente vem trazendo para o FIC, né? Traga a questão da tecnologia, a questão das identidades, o que vem sendo debatido nacionalmente como mudanças necessárias nos movimentos de cultura, né? E na política pública de cultura, que acho que é isso, a questão dos 10 anos, a política pública já é difícil, cultura, então, é muito dinâmico, né? Então, quando a gente foi rever o FIC não é nem de tanto tempo atrás, o FIC é de 2005. Mas, nossa, a gente teve que passar por um monte de alterações que a gente falou, não comporta, não tem a menor possibilidade de a gente fazer dentro dessa caixa, assim.
porque muda tudo, é um dinamismo muito grande. Então, por isso que a gente também está sempre aberto ao diálogo, porque a gente está sempre aberto a rever as questões. O próprio plano ele é pensado em 3, 5 e 10 anos, para poder ter essa revisão de tempos em tempos, mas acho que a gente tá aberto para também abarcar essa dinâmica. A gente sabe que a política pública às vezes não abarca a dinâmica da sociedade, mas a gente vai sempre tentando fazer essas costuras. Então, estamos aqui para isso mesmo. Assim, digo em nome do Conselho, digo em nome do Fórum de Cultura e digo em nome do Coletivo de Cultura da cidade, que a gente segue fazendo um debate bem aberto e bem abrangente. Então, muito obrigado. Eu queria só, aproveitando a fala do Caian, dizer o seguinte, não é demagogia, não, mas assim, esse conselho, essa configuração do conselho, que está no segundo mandato que ele falou, foi muito colaborativa com a Secretaria de Cultura. E assim, eu digo colaborativa no sentido do trabalho mesmo, não é só de dar ideias. Eles foram a campo, foram fazer mapeamento em territórios de Campinas, uniram a classe cultural, trabalharam nesse edital do FIC, até mais, é o que ele falou que tem uns debates, é porque vocês estão discutindo uma palavra, deixa essa palavra aí. Pô, vamos para frente. Mas eles trabalharam de verdade, tá? Então, assim, eu queria deixar esse registro aqui para a comissão, né, do quanto é colaborativo esse conselho, né? E para encerrar, então, eu queria agradecer mais uma vez o presidente Flores, os nossos vereadores da comissão, por nos terem recebido e terem dado tanta atenção aí às nossas demandas. E aproveitar para convidá-los, né, fazer um convite e fazer um comunicado, né? O comunicado é o seguinte, eu acho muito significativo. Ontem começou, aqui em Campinas está recebendo, está sediando um evento muito importante, gente. É o segundo Festival Internacional Latino-Americano de Circo. O primeiro foi no Chile, tá? O segundo aqui em Campinas, tá? São 170 famílias de circo reunidas aqui da América inteira, tá? Representando de vários países, todos os grandes circos brasileiros representados no Circo Header, lá no Shopping Dom Pedro. O circo está sediando. Todos os grandes circos brasileiros estão lá presentes. Né? As associações, né, de circenses, todos estão lá. Ontem, para a abertura, veio o Dedé Santana, tá? O Luiz Ricardo estava aí, palhaço famosíssimo também, né? Enfim, os grandes nomes do... Aliás, ontem foi dia do palhaço também, né? Então teve essa coincidência do Congresso abrir no Dia Brasileiro, né? No Dia Nacional do Palhaço, e foi um momento muito especial. Eu estive lá por 3 vezes durante o dia, em atividades diferentes, né? Então eu queria deixar esse registro, que é muito significativo para Campinas estar recebendo esse congresso, e que isso... ontem foi dito na abertura lá, alguém falou, não lembro exatamente quem, falou que era um divisor de águas, e é mesmo. Campinas está entrando num cenário nacional, inclusive ajudando a resolver um problema federal, que é o registro do circo como patrimônio imaterial, que está parado no IFAM há 20 anos, e nós abrimos o processo no Condepac. O IFAM veio correndo para cá ontem, para fazer parte da mesa, porque eles se tocaram de quanto eles estão atrasados, entendeu? Então foi assim, muito significativo. E o último, rapidamente, presidente, só para convidá-los, sábado inaugura na Lagoa do Taquaral a nossa principal atividade de Natal, que é a projeção na água, esse ano homenageando os 90 anos da Orquestra Sinfônica, com imagens da orquestra, música da orquestra e a mensagem de Natal. Então convidem a todos, tá, que vai ser muito bonito. Vai ficar até estreia agora sábado, fica até dia 23, 3 apresentações diárias, sempre depois das 7h30, tá? É porque é a hora que fica escurinho, tá bom? Queríamos aqui, então, em nome do vereador Gustavo Pirreta, vereador Jorge da Farmácia, agradecer a presença do secretário Ney Carrasco, secretário de Cultura, agradecer muito ao Caian Ciasca, né? Aliás, de pronto nós atendemos, como o secretário falou que tinha um pedido de vossas senhorias para essa reunião, de pronto nós atendemos, né? E sabemos dessa parceria que tem entre a cultura, conselhos
E também declaramos, nunca vimos tanta democracia. Queremos abrir, viu, Caiano? Você já tem assim, uma porta muito aberta diante do secretário. Se tiver alguma demanda, quiser trazer direto para essa Comissão de Cultura, tenha liberdade. E o próprio secretário já tinha deixado, Gustavo, que esse projeto que vem para casa está aberto, né? Quer dizer, não foi construído a várias mãos, mas está aberto para emendas, para melhorias, né? Então, secretário, agradecer que realmente está aberto para isso. E nós temos que encerrar, porque daqui a pouco vão dar início à reunião ordinária. Agradecer a Bruna, que também coordenou o nosso trabalho, e a todos aqui. Secretário, muito bem, muito obrigado mais uma vez. TV Câmara, Campinas.